Então, agora, depois dessa palestra do Furquim, que foi muito boa, eu vou convidar o pessoal da Lab das Minas para falar sobre as realidades das mulheres nas áreas STEM. Então, podem subir ao palco. Palmas, gente! Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Stephanie, eu estou aqui com a Ana Alice e a Bia para apresentar para vocês o Lab das Minas e falar um pouquinho da complicada realidade das mulheres nas áreas STEAM. Bom, o Lab das Minas é um grupo de pesquisa composto só por mulheres, estudantes da EASH. E só para contextualizar para a galera mais nova, mas eu acho que todo mundo já tem esse conceito bem estabelecido na cabeça, nós somos uma entidade, e entidades são grupos de extensão, normalmente criados e geridos por estudantes, com o objetivo de promover diferentes tipos de atividade e representatividade estudantil. No nosso caso, o nosso objetivo é empoderar e engajar pessoas que se identificam como mulheres nas áreas de ciência e tecnologia. E a ideia é que, promovendo a inclusão dessas pessoas em áreas que a representatividade ainda é muito desigual, a gente vai garantir não só a ampliação de oportunidades individuais, mas também o enriquecimento do campo de ciências com perspectivas diferentes. E a gente tenta fazer isso, colaborar com essa inclusão, por meio de oficinas quinzenais nas áreas de ciência e tecnologia para garotas de 10 a 17 anos. Então, aqui está algumas fotos de algumas oficinas que a gente já fez. As oficinas, elas ensinam conceitos muito importantes de ciências, como, por exemplo, a oficina de sistema solar. E, além de promover o aprendizado, também promove a mão na massa, que é a parte mais legal. Então, as meninas, elas puderam construir uma roda gigante, como vocês estão vendo na foto. Elas levaram a lâmpada de lava para casa e puderam reproduzir essa oficina em casa, que é muito legal. E no caso do piano de banana, essa oficina foi oferecida junto com o Grace. Além disso, a gente... Eita. Desculpa, gente. Além disso, a gente tem oferecido oficinas temáticas nos cursos. Então, até agora a gente teve oficina de SI, Biotech e GA. Basicamente, essas oficinas ensinam conceitos importantes das áreas e também ensinam aplicações na vida real. Por exemplo, a de GA, a gente fez um filtro para água, sendo que as meninas estavam tendo um problema recorrente com água nas escolas. Mas por que toda essa comoção? Por que é tão importante para a gente trabalhar nessa inclusão? Então, o mapa de ensino superior de 2023 do semestre mostrou que apenas 16,5% das vagas em turmas de TI são preenchidas por mulheres, o que, se a gente pensar, é muito pouco, e não para por aí. Uma pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso querido IBGE, fez uma pesquisa com 464 pessoas de setores executivos de altos cargos, e isso demonstrou uma falta de representatividade nos altos cargos. Então, dentre as pessoas entrevistadas, só 12,06% eram mulheres, enquanto os homens eram mais de 87%. Então, a diferença é muito grande. E os dados, além disso, o IBGE fez uma pesquisa que constatou que, em 2022, a diferença salarial chegou em 22%. Mas o que isso significa, diferença salarial em 22%? Basicamente, uma brasileira recebe, em média, 78% do que o homem recebe. Muitas vezes, mesmo elas sendo mais escolarizadas. E quando a gente pensa em mulheres negras, a situação é muito pior, porque, considerando que elas são mais escolarizadas, elas recebem só 50% do que os homens recebem. E os dados atuais também não são muito bons. Então, uma pesquisa realizada pela companhia McKinsey, em 2024, trabalhou com 281 empresas que, em conjunto, empregavam mais de 10 milhões de pessoas, e eles entrevistaram mais de 15 mil pessoas em cada uma nas empresas. Eles construíram esse gráfico, que é basicamente a quantidade de pessoas para cada uma das vagas, e a gente vê que as mulheres continuam muito subrepresentadas em todas as vagas. Basicamente, existe uma lacuna de gênero independente da etnia.
E é muito assustador a gente perceber que em altos cargos, em cargos de alta direção, por exemplo, CEO, 70% dos homens que são os que ocupam as vagas. As mulheres estão em pouquíssima porcentagem. E para mostrar isso para vocês, né, como é ruim, a mesma companhia, McKinsey, fez uma pesquisa, criou esse gráfico comparativo de uma quantidade de mulheres que recebem promoção em níveis de gerência comparada a cada 100 homens que recebem promoção em nível de gerência. E apesar de a gente ter tido bons valores em 2021 e 2022, atualmente, em 2024, parece que a gente regrediu e muito. Porque a cada 54 mulheres negras promovidas para cargos de gerência, 100 homens são promovidos. Então, a diferença é realmente muito assustadora. E assim, pode ser que a gente tenha visto que, com o passar dos anos, existe uma melhoria, mas a melhoria é muito pequena. Esse processo está muito lento. Então, se a gente considerar o ritmo atual desse progresso, as mulheres levariam 22 anos para alcançar a paridade, enquanto mulheres negras, mais que o dobro, ou seja, 48 anos para alcançar a paridade. Bom, isso pode acontecer por muitos motivos, a gente citou alguns aqui. Então, falta de contato, mitos e estereótipos de gênero, falta de incentivo, síndrome de impostora, que eu acho que afeta muito das mulheres nas áreas STEAM, e a constante comparação com colegas masculinos. A situação é muito ruim, e agora a Bia vai falar um pouco para a gente das motivações, mais algumas motivações para a gente trabalhar nessa inclusão. Então, agora eu vou falar por que é importante aumentar essa diversidade. Eu acho que é meio óbvio, né? Assim, olha o tanto de meninas aqui, dá para contar nos dedos. E, assim, quando a gente tem pessoas diversas, incluindo pessoas de gêneros diferentes, a gente pode ter um nível maior de criatividade e inovação. Não estou falando que mulheres são mais criativas que homens, mas assim, a gente também traz bastante contribuição. Assim, as mulheres podem trazer um outro lado da moeda, sabe? Que às vezes você não pensou, não percebeu. Isso vem muito com essa coisa de desenvolvimento de soluções mais inclusivas. Então, muitas vezes a gente pode acabar abordando pontos que afetam as mulheres e os homens simplesmente não percebem, ou incômodos que a gente sente e as pessoas só não são muito sensíveis a isso. Então, ter mais mulheres no grupo também pode trazer o desenvolvimento de soluções mais inclusivas, além de criar oportunidades para as mulheres, né? Então, a gente tem muitas iniciativas que são focadas apenas para elas, justamente porque quando as mulheres estão em um grupo só de mulheres, normalmente a gente se sente mais segura, com mais vontade de se expressar e tal. E a gente ter essa diversidade traz aí muitas contribuições diferentes. E aí, como a gente pode ajudar a mudar esse cenário, né? Já que não tem muitas meninas em cursos de tecnologia, em ciência. Existem muitas comunidades que são focadas só para mulheres. Então, aqui tem alguns exemplos. São todos programas que só contêm mulheres, só contêm monitoras mulheres, então são mulheres ensinando e apoiando outras mulheres. Aqui na EASH a gente tem o Grace, Lisandro, temos o Grace, o Lab das Minas, que são 2 grupos que apoiam muito a inclusão de meninas na área de tech, no curso de SI. E, inclusive, essa parte aqui da inclusão e do acolhimento eu coloquei porque eu conversei uma vez com o Furquim, e ele acabou falando que no grupo de trabalho dele só tinha uma mulher, mas que ele e os outros homens do grupo trabalhavam para incluir ela nas conversas, para, dar um espaço para ela falar e dar a opinião dela. Então, achei muito interessante colocar aqui a questão de, tanto na sala de aula quanto no ambiente de trabalho, vocês acolherem as meninas que estão lá, então, ouvirem ela, né, darem espaço para ela falar, para que ela não se sinta envergonhada e nem nada. E falando um pouco do Lab, a gente faz isso tentando começar da base, né? Então, falando para as meninas de ensino fundamental que elas têm a capacidade, que elas conseguem lidar com questões da área de exatas, que muitas vezes a gente se sente acuada, né? E aqui a gente tem o projeto da Bia, a Bia está aqui,
ela é uma monitora de têxtil e moda, e ela acabou abordando a questão de sustentabilidade. E a Duda, ela foi uma monitora de SI também muito boa, que acabou trabalhando com as meninas de uma escola pública e do ensino fundamental, e ela construiu vários projetos com Arduino. Então, ela mostrou para as meninas que era possível elas programarem e etc. E foi bem legal. Aí, um merchandising aqui para os nossos produtos. A gente usa esse dinheiro que a gente arrecada para a gente comprar comida para as meninas. Elas chegam muitas vezes com fome aqui na EASH, então a gente prepara um lanchinho para elas. Então, todo o dinheiro que a gente arrecada é para investir no lab e nos materiais que a gente usa nas oficinas. Aqui está o nosso Instagram, caso alguém queira seguir. Você não segue o Insta, André? Segue, né? Tá bom, então. Aí agora a gente tem um site. A gente tem um site agora, que a Esté ajudou a desenvolver, que a gente não tinha. Mas não cliquem nos botões ainda, porque ainda estão em fase de desenvolvimento.